Então, galera, vocês já estão sabendo que quando a gente quer estilizar o nosso conteúdo HTML, a gente pode colocar CSS diretamente na tag ou lá no início do arquivo, ou até mais no final, dentro de uma tag style ou do lado de fora, né? Quando a gente coloca diretamente na tag, a gente precisa de um atributo chamado style e aqui a gente já descreve o nosso CSS. Esse CSS, obviamente, estando aqui na abertura do elemento, né, ele é aplicável somente a esse elemento. Agora, quando a gente quer colocar esse CSS, se for um CSS reutilizável, ou mesmo para a gente evitar de ficar enchendo demais o nosso código HTML, tornando ele confuso, a gente pode colocar o nosso estilo aqui em cima. Só que aí, para a gente dizer para o navegador a quem esse estilo se aplica, a gente tem que colocar uma estrutura aqui em que a gente coloca um nomezinho, a gente chama de seletor, e a gente coloca essa estrutura de propriedade valor dentro desse seletor. O que essa estrutura nos diz? Ela nos diz que o conjunto de propriedades está começando aqui, está terminando aqui. Então, se eu tiver outras propriedades aqui para baixo, elas não pertencem a esse grupo. E essa estrutura também nos diz a quem essas propriedades se aplicam através do nome que a gente colocar aqui. Então, se eu colocar aqui header, eu estou dizendo que é para o meu header. Se eu colocar aqui nave, eu estou dizendo que é para minha nave. Se eu colocar aqui LI, eu estou dizendo que é para minha LI. No caso, todas as LIs. E quando a gente faz o CSS do lado de fora, a mesma coisa. A gente tem que dizer para o navegador a quem o nosso CSS se aplica, né? Tem que colocar aqui do mesmo jeito. Seletor. E aí, esse seletor vai me dizer a quem esse CSS se aplica. A diferença é que quando a gente coloca aqui fora, lá no HTML, a gente tem que fazer uma importação, né? Para que esse CSS ele consiga ser reconhecido pelo navegador como sendo um arquivo vinculado ao HTML. Beleza. Indiferente se a gente coloca aqui no style ou lá fora, a gente tem que colocar os nossos seletores. Eu já havia apresentado para vocês o seletor de nome de tag, por exemplo, P, vai aplicar todos os parágrafos. O nome de classe vai aplicar a todos os elementos HTML que tiver o atributo class igual a isso aqui. E também o nome de ID. Que o navegador aplica a formatação CSS a todos os elementos com esse nome de ID, tá? Esses são os primeiros seletores, os mais, vamos dizer, simples, só que a lista de seletores que o CSS disponibiliza é uma lista enorme. Eu vou apresentar essa lista aqui agora, eu nem vou comentar sobre ela inteira porque ela é muito grande. Eu destaquei alguns para comentar e depois eu vou exemplificar alguns também, mas também não vou exemplificar todos, tá? A lista de seletores é muito grande e existe uma gama de possibilidades que a gente pode fazer. Tá. Essa lista foi tirada do W3 Schools, tá? Bom, o primeiro seletor que ele propõe aqui é o class mesmo, que a gente já está acostumado. O pontinho e o nome que a gente quer utilizar. Nesse caso, essa coluna do meio que é exemplo. Nesse caso aqui, ó, a gente está criando uma folha de estilo que vai ser aplicada a todos os elementos que tiver o atributo class com esse valor intro, né? É o mais basicão que a gente tem. Aí a gente tem também o ID, né, que a gente já comentou. Nesse caso aqui, o elemento que tiver esse ID vai receber a formatação que a gente definir com o seletor desse jeito. O seletor que é meio que o global, né, que ele pega todo mundo, que é
símbolo aqui de multiplicação ou asterisco, né? Pode ter mais de um nome. O nome de classe, o nome de elemento, o nome de tag, né? O nome da tag, o que é tag e o que é elemento, na verdade. Deixa eu desambiguar isso aqui. P, ou o próprio, pode, né? Vou pegar um P aqui. Isso que está selecionado é um elemento, tá? Por quê? É a tag junto com o conteúdo dela, tá? Um elemento. Qual tag que eu estou utilizando? A tag P. Só que aqui já tem uma tag P junto com o conteúdo dela, a gente chama de elemento. Essa é a diferença. Então aqui eu tenho um nome de uma tag, mas isso vai ser aplicado ao elemento que tem que foi criado com essa tag. Então, no caso, se eu colocasse lá P, vai ser aplicado a todos, tá? Todos os elementos que utilizam a tag P. Aí tem algumas variações, por exemplo, que tem aqui, ó, juntando o nome do elemento com o nome de classe. O elemento, né, e o pontinho aqui, que é o símbolo de classe. Nesse caso aqui, estou querendo dizer que eu vou aplicar o meu estilo, esse estilo vai ser aplicado somente aos parágrafos que tiverem a classe intro. Se tiver, por exemplo, um button, um input, um outro tipo de elemento, mesmo com a classe intro, ele não vai receber essa formatação, tá? Eu tô, além de colocar a classe, eu estou restringindo também pelo tipo de elemento. Nesse caso aqui. Quando eu tenho vírgula, isso aqui a gente utiliza quando a gente tem, às vezes, alguma formatação que é aplicado a mais de um tipo de elemento. Aí eu coloco as vírgulas. Eu posso colocar quantos elementos eu quiser aqui. Aí ele vai aplicar todo o estilo que eu defini aqui, ele vai aplicar para esse e também para esse, tá? É como se eu quisesse diminuir aqui a quantidade de digitação. E aí eu agrupasse as características comuns. E aí eu colocaria a vírgula separando esses elementos, todos que iriam receber essa formatação. Quando eu tenho espaço entre os elementos, exemplo aqui, ó, div P, eu estou querendo dizer que são os P's que estão dentro de uma div, diretamente ou indiretamente. Eu posso ter um P que está dentro de uma section e essa section está dentro da div. Esse caso aqui dá match. Então, ele pode ser filho ou pode ser neto, bisneto do elemento, tá? Nesse caso aqui, é mais restrito. Esse P com símbolo de maior. É o P que está dentro de div também, mas aí só se aplica aos filhos. Nesse caso aqui, são descendentes. Então, pode ser filho, nada. Nesse caso aqui, são filhos, né? Um descendente direto ali. Ok. Esse mais aqui também, marcado, mas deixa eu marcar aqui. É um elemento P que está imediatamente depois de um elemento div. Então, se eu quiser aplicar alguma formatação para um elemento, quando ele aparecer imediatamente depois de um outro tipo de elemento, eu posso utilizar essa formação. Beleza? Vou saltar alguns. Atributo. Eu posso colocar também para selecionar os elementos baseado na existência de um determinado atributo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu seleciono todos os elementos que têm esse atributo target. E nesse caso aqui, eu estou olhando o atributo e também estou olhando o valor do atributo. Tá? Então, além de ter o atributo, tem que ter um determinado valor. E eu posso juntar... Aí tem outras variações aqui, se começa, se termina, se a palavra está dentro do atributo. Eu posso juntar isso aqui também. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, um P, eu estaria restringindo para somente os parágrafos com esse atributo. Tá? Desse jeito aqui, eu pego qualquer elemento com esse atributo. Eu coloco outro tipo de elemento, eu restringo a esse elemento com esse atributo. Beleza. Aí são variações desse aqui com atributos. Aqui a gente tem
pseudoclasses, pseudoelementos, que são meio que algumas coisas que funcionam baseado no estado do elemento também. Esse checked, por exemplo, são aqueles inputs que eu posso marcar ou desmarcar, e aí eu posso ter um CSS específico para quando ele está checado. O disabled, aqueles elementos também que eu consigo habilitar e desabilitar, né? E eu consigo então ter CSS específico para esses estados. Aí tem outras variações aqui também. O before e o after, ele consegue gerar algum conteúdo. Às vezes pode precisar gerar alguma coisa pequena antes ou depois. A gente pode gerar também com CSS utilizando isso aqui. First child. Isso aqui é quando a gente tem, por exemplo, um elemento que tem uma série de filhos, e aí a gente quer pegar desses filhos somente o primeiro, ou somente o último, ou uma posição específica. A gente consegue utilizar isso aqui. No caso do first child, pega o primeiro, né? Aqui eu teria, por exemplo, o primeiro parágrafo que pertence a um elemento pai qualquer. Não estou definindo qual é esse elemento pai, não. Mas o primeiro parágrafo, né, do conjunto de filhos de um determinado pai qualquer. Aqui, a primeira letra, a primeira linha, o primeiro do tipo. Então, eu tenho variações dessa questão também. Focus, quando o elemento está com focus. Hover, quando o mouse passa em cima de um elemento. Então, eu posso criar um CSS que só será acionado quando o mouse passar em cima de um determinado elemento. Isso aqui é muito utilizado. Aí tem outras variações aí. Último filho, né? Um pouquinho parecido com aquele de cima lá. Último do tipo. Enfim, série aqui. Deixa eu comentar sobre isso aqui também. Isso aqui eu pego o enésimo, só que ele tem uma... Acho que nem está escrito aqui, não é o exemplo que eu vou falar. Eu coloco aqui, por exemplo, P, nthchild 2. Eu estou pegando só o segundo parágrafo ali de uma lista que tiver. Então, se eu tiver, por exemplo, uma div lá com 10 parágrafos e eu usar isso aqui vai ser aplicado ao segundo parágrafo daquela lista somente. E aí tem variações aqui também. Somente do tipo, enfim, somente filhos. Tem uma série de variações. Required é quando eu tenho campos são obrigatórios, por exemplo, né? Links visitados. Então a lista é muito grande. Não dá pra gente... Se a gente for ler e exemplificar cada um deles aqui, a gente vai ficar demorando demais. Então, vai ficar maçante também. O que eu quero? Eu quero que vocês deem uma olhada na lista, só para vocês saberem da possibilidade. Também não tem que decorar isso aqui tudo, não. De maneira nenhuma, tá? É importante que vocês saibam dessas possibilidades, que são várias possibilidades, para que quando vocês encontrarem algum seletor estranho, saberem que é um desses seletores aqui mais específico, e se vocês não souberem, não entenderem o que está acontecendo, vocês podem consultar. E também, se vocês precisarem pegar um elemento, estiver criando o CSS, precisar pegar um elemento específico lá, de uma posição muito específica, e estiver com problema, talvez vocês consultando essa lista, vocês conseguem encontrar um seletor que é mais adequado para o caso, tá? Eu vou aplicar alguns exemplos daquilo ali também rapidinho, para a gente não demorar muito. Eu tenho uma estrutura HTML aqui já, tá? Uma listazinha para ser menu. Eu nem vou finalizar esse menu aqui nesse momento, não. Já para um outro momento, que a gente vai utilizar algumas outras características, algumas outras propriedades CSS. Eu tenho aqui uma lista. Eu tenho depois... Essa lista está dentro de uma nave. Essa nave tem um UL, dentro dessas ULs tem LIs. Isso é para formar... A UL é uma lista sem ordem, é uma lista desordenada. Os LIs são os itens da lista. E dentro desses LIs eu coloquei as tags as para fazerem links. Depois eu tenho
um H1, que é esse título aqui. Depois tem um link aqui também, uma outra tag A aqui. Eu até estou linkando com W3 Schools, né? Que é a fonte do material que eu apresentei. As classes aqui foram outros testes que eu utilizei, não vou deixar por enquanto não. E aí eu tenho a div, a linha dela está vindo cá embaixo. Ela está incluindo essas várias seções aqui. Nessa div eu tenho várias seções. Essa seção inicial ela está sozinha e as outras seções estão dentro de uma outra div. Isso aqui eu coloquei nessa estrutura porque depois eu vou colocar isso em colunas, tá? Mas é em um próximo momento. Está dentro de outras... Dentro dessa segunda div aqui, que está no mesmo nível dessa primeira section, eu tenho outras sections. Então, o meu objetivo é colocar essa primeira div como sendo uma div maior de destaque e as outras como sendo divs menores como se fossem secundárias. Por isso que eu já deixei o HTML nessa estrutura. Mas eu não vou fazer esse CSS aqui agora. Beleza. E aí tem essas divs, são só conteúdos padrão mesmo. E no final eu tenho uma tabela. Beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer alguns exemplos aqui de CSS. Primeira coisa, eu vou tirar essa linha do menu e vou deixar aparecendo somente quando passar o mouse. É uma situação. Bom, eu tenho aqui a minha tag A e aquela linha, se não me engano, é text decoration. Decoration none. Aí, ó, aí a gente já tem um problema. Eu tirei daqui, mas sumiu daqui. Eu não quero sumir daqui, eu quero só os daqui. Aí você já pode pensar, vou meter uma classe aqui, vou fazer alguma coisa, vou colocar... mas não precisa. Por quê? Simplesmente vindo aqui, ó, e olhando que esses elementos estão dentro de outros diferente dessa aqui. Eu posso utilizar essa característica para poder separar um do outro e fazer com que o meu seletor pegue só essas ao invés dessas. Posso fazer, por exemplo, que eu quero aplicar isso aí somente para os links que estiverem dentro de ali. Então, vai ser aplicado nesse. Eles estão dentro de ali, mas não vai ser aplicado nesse. Beleza. E aí, para passar o mouse, eu utilizo aquele hover. Vou colocar aqui, ó. A pontos hover. Eu posso criar uma formatação que só será aplicada quando o mouse estiver passando por cima. Bom, se eu deixar desse jeito, vai aplicar para todo mundo. Mas essa daqui já está ficando com o sublinhado, né? Então eu posso colocar assim também, ó, com LI, e aí é menos processamento para fazer aqui embaixo. Ou seja, agora eu estou falando o seguinte, que o meu A que está dentro, ele é sem linha por padrão. Porém, quando eu passar o mouse, ele vai aparecer ali, tá? Então, é uma situação em que a gente pode aplicar sem eu ter que sem eu ter que criar nenhuma classe aqui, sem eu ter que criar ID aqui. Simplesmente, utilizando esses seletores de maneira mais elaborada, a gente consegue alcançar esses elementos. Tá, a gente poderíamos fazer mais formatações aqui agora, mas eu não vou fazer não, tá? Beleza. O que mais que eu vou fazer? Esses parágrafos aqui, ó, essas seções tem vários parágrafos. Eu quero dar um destaque só para o primeiro parágrafo, sei lá, colocar com uma fonte diferente ou um alinhamento diferente. Aí se a gente olhar lá no HTML, como é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, uma section. Dentro dessa section tem um H3, um parágrafo, parágrafo, parágrafo. Bom, eu quero só o primeiro parágrafo. Se eu simplesmente tivesse assim,
eu poderia usar aquela questão do primeiro filho. É um parágrafo que é o primeiro filho da section. Esse section é P. First. Nunca lembro se são só 2 pontos. Tem a diferença. São 4 pontos. Parágrafo que é o primeiro filho. Aí eu vou colocar o seguinte. Text align. Right. Ele pegou. Só que para esses aqui já não pegaram. Por quê? Porque, na verdade, esses parágrafos não são os primeiros filhos, né? Eles são, na verdade, o segundo filho. Daria para eu ir também naquela questão do nth child e colocar o número 2, talvez. É possível também. Mas aí eu vou ilustrar aquela outra formação que é o seguinte. Se eu observar aqui, eu também consigo entender que esses meus parágrafos estão depois de um H3, todos eles. Se isso não for conflitante com nenhuma outra situação do meu documento, eu posso utilizar essa característica. Posso falar que eu quero para os parágrafos que estão logo depois de um H3. Então, é o mais, né? Se a gente não lembrar, a gente confere lá no material. Então, todo parágrafo que tiver logo depois de um H3 vai pegar. Aí eu tenho aqui. Vou diminuir um pouco a fonte. Size 80%. Aí eu vou pegar relativo à fonte que ele já está. Ele estava pegando a fonte padrão, né? Tamanho padrão. Aí eu coloquei 80%, ele vai pegar um pouquinho a menos do que essa padrão. E, sei lá, vou colocar também o itálico. Fonte styling. Aí eu tenho essa diferença aqui. Então, coloquei um destaquezinho para o primeiro parágrafo aqui das minhas sessões, tá? Tá dando uma barrinha aqui porque a minha imagem tá grande. Vou colocar um 100% nela também para ela ficar quieta na página. IMG, aí é normal, né? Edit. Beleza. Bom, o que mais que eu vou fazer aqui? Vou lá na minha tabela. Ela... Aquele efeito de zebrado, né? Que às vezes a gente coloca nas tabelas. Eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, uma classe para TR par, uma classe para TR ímpar e sucessivamente. Uma tabela estática assim me daria um pouco gastaria um pouco de tempo para ficar digitando isso. Depois, se eu quisesse trocar também, ficaria chato. Aquele nth child, eu posso utilizar para isso. Eu posso simplesmente falar o seguinte, as TRs eu consigo colocar um número, por exemplo, se eu colocar um 3 aqui, background color, eu peguei aqui, começa de 1, tá? 1, 2, 3. Peguei aqui a terceira linha. Mas aí eu teria que colocar para a primeira, para a segunda, para a terceira separada. Não preciso. O CSS já me permite colocar umas palavrinhas meio que se fossem umas constantes aqui. Se chama odd, ODD, e a outra que se chama even. Aí ele já me dá o quê? Ele já me dá formatações separadas para os elementos pares e para os elementos ímpares. De baixo. Cores quaisquer aqui aleatórias, tá? Então eu tenho aqui uma cor separada para par e para a ímpar. Sem eu ter que criar, sem eu ter que ficar criando um monte de classes aqui, o ID, enfim. Né? E para finalizar aqui, vou colocar um hover também aqui na tabela. Eu vou colocar uma cor diferente, né? Mais escura aqui. Essa ideia. Marrom, assim. Então, quando passo o mouse, pega uma corzinha diferente.
cursor tá com um pontinho, a gente vai colocar para table. Deixa eu ver se dá para colocar um cursor diferente. Tem uma propriedade que chama cursor. Pointer é aquele de mãozinha. Quero de mãozinha. Copiar, não. Será que o default é que é padrão? E setinha. Antes estava com aquele negocinho de selecionar texto. Beleza? Então, vou parar por aqui, pessoal, porque tem muitos exemplos, né? A gente daria para ficar fazendo outros testes aqui. Vocês podem fazer esses testes que eu fiz, podem fazer outros, tá? Posso deixar esse documento lá para vocês também, mas como esse HTML aqui ele é contexto padrão, ele é fácil de gerar, mas posso deixar lá para vocês também. Queria que vocês testassem, dessem uma olhada na lista, né? Não no sentido de decorar, mas no sentido de ver as possibilidades e fizessem alguns testes para vocês acostumarem a entenderem que seletores é muito mais do que nome de tag, nome de ID, nome de class. Seletores têm uma série de outras possibilidades que podem ser úteis e que podem facilitar a codificação do CSS, tá? Então é isso. Até a próxima para vocês.